Estamos iniciando a nossa aula número 201. Na aula anterior, nós estudamos a mensagem de Paulo dada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que ele usa uma imagem da física para explicar ou para afirmar o futuro e o destino do homem. Ele diz assim: gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Quer dizer, nós temos que somos atraídos por Deus, e esse é o nosso objetivo, o nosso final. Nos unirmos a Deus. Essa concepção de união de Deus, através dessa analogia, ilustração da física, ela tira de Paulo todo um passado dogmático, litúrgico, todo um passado de remissão dos pecados, de graças, de benesses, de justificações, todo um sentido, propriamente até da fé, porque ele diz que esse é o objetivo do homem, chegar a Deus. Tendo por base isso, nós estudamos que ele assinala que são 3 recursos para alcançar esse objetivo: a justiça, o conhecimento científico, que é a ciência, e o amor, que se desdobra na caridade. Então, essas são, eu diria, os artigos de fé, entre aspas, de Paulo na sua nova concepção da relação com Deus: justiça, ciência e amor. Vamos estudar essa movimentação do pensamento de Paulo, tomar como exemplo, através de três áreas do conhecimento. Vamos estudar através da filosofia, através da psicologia e, finalmente, do meu grande amor, o espiritismo. Eu vou caminhar com vocês. Vamos ver o que a filosofia diz sobre isso. A filosofia, ela procura articular o pensamento usando a inteligência que permeia o pensamento, através da concepção de uma ideia inicialmente. Ela concebe, por exemplo, beleza. É um fato, um fenômeno, concebeu beleza. Música, também concebe a música, concebe, aqui no caso, a atração da gravitação universal, da gravidade, é outra coisa. Então, uma concepção, uma ideia é uma concepção de um fato, de um fenômeno, de uma ideia propriamente dita no mundo da abstração, no mundo dos seres que comungam na área abstração, na metafísica. Em seguida, após conceber essa ideia, seja a ideia do mundo objetivo, seja a ideia subjetiva, seja da matéria, seja do espírito, seja do concreto, seja do abstrato, ela procura dar uma conotação de certo ou errado, de bom ou inútil, de necessário ou secundário. Ela procura afirmar ou negar sobre essa ideia. Ela concebeu a beleza, aí ela vai afirmar sobre a beleza. A beleza é uma forma de harmonia, uma afirmação. A beleza jamais poderá ficar na anarquia do belo, é uma negativa, não é a anarquia do belo. Então, essa afirmação ou a negação daquilo que nós concebemos é o juízo, que nós chamamos de filosofia. E o grande juízo que nós fazemos é o juízo do valor do bem. Como Jesus disse, o bem é o nosso grande juízo de valor. O maior dos valores que nós temos é o bem. Portanto, podemos ainda dizer que o juízo também estabelece algum tipo de tributo, e nesse atributo há um julgamento, né, implícito. Por exemplo, o juiz julgou o réu culpado, afirmou a sua culpa, né? Então ele afirmou a culpa do réu. Assim, o juízo é um tipo de atributo, de julgamento, de colocar qualidades que nós fazemos sobre aquilo que nós concebemos. E o raciocínio?
O raciocínio é um encadeamento de ideias, associação de ideias, estabelecendo uma ideia ao lado da outra, sempre se relacionando, para chegar a uma ideia final, que é a conclusão, e nessa conclusão nós temos o juízo final. Então, raciocínio é sempre associação de ideias, vai associando as ideias. Por exemplo, duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Então, eu pego a primeira quantidade, é uma ideia. A segunda quantidade é outra ideia. Relaciono elas. Uma é igual à outra. Portanto, eu chego a um juízo final que elas são iguais entre si. Não é difícil. O que nós queríamos mostrar é que essa inteligência nossa, de espíritos que somos, ela tem que ser aplicada de uma maneira lógica. Temos que fugir da parte temperamental, do sentimentalismo, da paixão, do misticismo, das condições de preconceito, da adoração desmedida. Nós temos que colocar isso dentro da razão, como nós colocamos na aula 200, a fé, que é um produto da ciência. No Espiritismo, a ciência que gerou a fé. Está lá na aula 200, está bem explicado. Então, quando nós começamos a movimentar por essa lógica, por essa razão, então nós vamos ter os conceitos muito mais próximos da realidade. Quanto mais próximo aquilo que nós concebemos da realidade, nós temos a evidência. A evidência é o fato, é a concepção que nós temos, que se iguala à própria realidade, ou quase ela. Então, vamos ver a concepção aqui de beleza, um exemplo, para vocês me acompanharem nessa lógica do pensamento. Está aqui, a concepção de beleza. Vamos lá. Beleza, eu falei, bom, beleza, eu vou pegar aqui a flor. Pronto, está aqui a flor. O que eu vejo nessa flor? Eu vejo equilíbrio entre as formas, está aqui. Eu vejo as cores. Eu vejo a textura aqui, ó. A textura das pétalas ou das folhas. Eu vejo a fragrância e o odor. Então, todo esse contexto eu fui relacionando equilíbrio, cores que se combinam, textura que é de uma aveludada, um odor e a fragrância própria. Eu junto todas essas relações e concluo que o equilíbrio, as cores, a textura e o odor dessas flores, elas formam um todo harmônico. E esse todo harmônico, para mim, no meu juízo, é a afirmação da beleza. A beleza que sensibiliza os nossos sentidos, o belo. Então, aqui foi a aplicação de um pensamento lógico para definir a flor como expressão do belo. E o conceito é justamente esse. São as relações que nós estabelecemos e a conclusão que nós chegamos que as flores são belas. Foi o conceito que eu queria colocar para vocês. Isso pode ser estendido a qualquer atividade nossa. Portanto, essa é a base. E o pensamento, né? Nesse sentido propriamente da psicológico, filosófico. O pensamento é a expressão livre ou não dessas relações e ideias que nós colocamos, uma relacionando a outra, equilíbrio, etc. Quando nós aplicamos uma relação consistente, nós chegamos a uma lógica, pela lógica das nossas associações, dos nossos exemplos, no nosso juízo, chegamos àquilo que nós chamamos de bom senso. Quando nós fazemos isso de uma forma sem lógica, confusa, nós chegamos à anarquia. Portanto, nosso pensamento pode seguir o bom senso ou pode ser um pensamento anárquico, como a gente vê aí na rede, cada um colocando um adjetivo para o outro, lacrando, sem dar consistência ao seu juízo. Os juízos são formados na ausência da lógica precedente, na lógica da associação das ideias. Não existe isso, não existe uma lógica, não existe uma inteligência, não existe um relacionamento das ideias, existe apenas um juízo, uma adjetivação.
coloquei aquela adjetivação, a minha narrativa sobre o indivíduo, sobre o fato, e o fato não vai sair mais disso. Quando para eu chegar a essa conclusão, e essa adjetivação, e este juízo, eu tinha que encadear as ideias e colocá-las de uma forma lógica e aceitável pela razão. Então, essa foi a primeira lei do pensamento, que é a lógica, que estabelece as normas de você pensar corretamente. A segundo estudo é a psicologia. Vamos ver inteligência e pensamento, que a psicologia diz. A inteligência nós definimos como a facilidade para estudar, para aprender alguma coisa, para solucionar um problema ou uma questão, ou para ter habilidades práticas, quer dizer, na prática com as mãos, com o corpo. Então, em síntese, a inteligência pode ser aplicada ao estudo e aprendizado, facilidade, a questões, solucionar questões e problemas, e a prática, o exercício da nossa atividade prática física. Porém, essa inteligência ela vai ser aplicada como? A todas as ações do homem, seja ações intelectuais, no estudo, seja ações na prática, na área física, no exercício, e seja também na área espiritual, na filosofia, na teosofia, nas áreas artísticas. Portanto, nós vamos entender que existem tantas inteligências especializadas, quantas especialidades, as variantes de atividades e ações humanas. Todas as ações humanas, elas terão que ser penetradas, fecundadas pela inteligência. Todas. Então, há tantas inteligências quanto ações humanas. Então, nós teremos a inteligência matemática, a inteligência física, a inteligência literária, a inteligência jurídica, musical, histórica, a inteligência linguística, falar diversos idiomas, a desportiva e outras e outras e outras. Então, essa é a concepção de inteligência em psicologia. Pensamento. Em psicologia, o pensamento é a mais complexa operação intelectual. A inteligência tem que acionar o pensamento. Então, o pensamento tem que fazer a cognição, quer dizer, tem que fazer a percepção, integrar o percebido ao cérebro. E ao integrar o cérebro, tem que ativar a memória daquele fato para fazer um mecanismo associativo, porque o sujeito, às vezes, depende da memória para processar o pensamento. Então, a inteligência ativa a cognição, a percepção, ativa a memória é um auxiliar do pensamento. Ativa, mantém o indivíduo concentrado, ativa, então, a concentração dele. Ativa o estado da consciência, que tem que ser lúcido. E, mediante essas diversas ativações psicológicas que a inteligência faz, o pensamento pode ser desenvolvido, encadeado, numa linha lógica subsequente, lógica causal, inteligente, finalista, como a gente diz. Chega a um propósito final. Então, o pensamento é a mais complexa das operações intelectuais, que ela dependeu de outras áreas intelectuais. Mas pensamento não é inteligência. E a memória não é pensamento, memória é auxiliar do pensamento. Agora, quem comanda tudo é a inteligência. É a inteligência. De toda forma, o pensamento vai se depender totalmente da inteligência. Se o sujeito não tem inteligência, ele não pode exercitar o pensamento dele para grandes coisas. Ele vai ficar só vendo coisas concretas, materiais, de pensar em cima de um objeto. Não vai ser impossível pegar esse objeto, associar ao outro, ou fazer uma abstração lá em cima e voltar, criar um juízo. Ele não vai conseguir. Então, todo esse processo da desencadeamento, da ação da nossa inteligência, ele tem que ser aplicado aqui nas nossas aulas, segundo as nossas aulas, ao conhecimento do espiritismo. Nós não podemos ser pessoas repetitivas, mecanicistas, catecistas, repetindo memória, mnemicamente todos os fatos. Quem é Deus?
Aí, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária. Me explica a concepção de inteligência suprema. Aí, pensamento abstrato ou concreto, inteligência, a pessoa não sabe. Repete. Uma máquina de repetição. Mas nós temos que ter essa capacidade crítica. Temos que ter essa agilidade intelectual. Temos que penetrar com a nossa inteligência fina, sutil, sensível, muito sensível. Então, de toda forma, na psicologia, ela consigna o pensamento como obra também da inteligência. Agora vamos ver no espiritismo, que é o nosso grande instrumento. No espiritismo, temos aqui a citação de Allan Kardec na Revista Espírita, do mês de julho de 1864, página 352, na edição da Edição. Allan Kardec defende o pensamento. Pensamento é qualidade única, única do ser espiritual, o espírito, nós. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem pensamento, o espírito não seria espírito. Quer dizer, o que nos diferencia biologicamente nós somos seres materiais. Biologicamente, essas plantas são seres. Elas têm os genes dela também, tem o genoma delas. De uma certa forma, ela tem uma concepção de células, toda uma estruturação de tecidos, de funções, toda uma estrutura de excreções, absorção da matéria, nutrição, reprodução, toda ela tem o seu sentido de vida. Nós também somos matéria biológica, temos o nosso sentido de vida. Agora, o que nos diferencia dessa planta é que nós somos seres que pensam e que possam programar até o nosso destino, mediante o estudo da reencarnação e das leis divinas. É diferente. Ela só pode se reproduzir. De vez em quando pode fazer uma mutaçãozinha para se defender de um parasito, de uma praga, ou uma mutaçãozinha para receber mais, metabolizar mais a luz solar pela clorofila. Ela pode. Mas ela não pode muita coisa. Mas nós, pela inteligência, nós podemos. Por isso que a maior criação de Deus é o homem. E consta de livro Gênesis. E Deus criou um homem à sua imagem e à sua semelhança. E o Salmo também já diz, o Salmo de Salomão. Eis que sois todos os deuses, sois filhos do Altíssimo. Salmo de Davi, melhor dizendo. Então nós temos que aproveitar, valer essa condição imanente à nossa criação da inteligência. Isso que nos distingue de todos os outros seres vivos. Porém, as perguntas 23 e 24 do Livro dos Espíritos podem dar uma maior compreensão do que está sendo dito aqui. Pergunta 23. Que é o Espírito? O que é o Espírito? Você já ouviu falar tantas vezes nisso? O Espírito foi criado simples e ignorante. Acho que a pergunta 55 foi criado simples, simples e ignorante. Mas o que é o Espírito? O Espírito é o princípio inteligente do universo. Eu diria, o ser inteligente do universo. É o Espírito. O que caracteriza o Espírito, diferencia ele dos outros seres do universo, que têm vida, é a sua inteligência. É a parte mais nobre que nós temos e que nós não estamos sabendo utilizar, lamentavelmente. Pergunta 24. Então, o espírito é sinônimo de inteligência? Não. A inteligência é um atributo do espírito. O espírito é inteligente, o espírito está aqui, a inteligência está aqui. O espírito usa essa inteligência, usa essa vontade, usa essa consciência. O ser inteligente é o espírito, mas o espírito apropria a inteligência do elemento inteligente universal, que é a pergunta 72. Qual a fonte da inteligência? Da inteligência universal, é a resposta.
Portanto, nós estamos chegando ao final do nosso aula para essa conclusão que a inteligência nossa é responsável por tudo o que nós podemos fazer de bom, de mal, por todas as construções, por tudo. Quando aplicamos essa inteligência e conseguimos juntar, através dela, o conhecimento, a experiência, os valores morais, tudo que representa a essencialidade do bem, então nós começamos a gravitar, se aproximar pela gravitação de Deus. Não é necessário adorarmos um busto achando que nós vamos chegar a Deus. Não é necessário nós ficarmos ali no sofá rezando o tempo todo, fazendo uma série de preces mecanicistas e estandarizadas para chegarmos a Deus. Nós vamos chegar a Deus por um princípio nosso sublime, que é a nossa inteligência. E aonde a nossa inteligência vai apontar? É isso que é o final da nossa aula. Qual é, de todos os mecanismos do pensamento, de todos os valores ideativos do homem, dos seus juízos, conveniente ou não, qual é o juízo soberano que leva o homem a cada vez mais se aproximar de Deus? É a moral do espírito. Quando nós aplicamos a nossa inteligência a um juízo de valor moral, e nesse juízo está consubstanciada a caridade, o amor ao próximo, nós damos um grande salto nessa gravitação e aproximamos de Deus rapidamente. Damos um pulo de uma órbita mais distante para mais próxima. Então, a essencialidade da nossa individualidade, que é uma moral que está imanente em nós, mas que nós agora, atuando sobre ela, reverberamos sobre o social, sobre o próximo, sobre o que sofre, sobre o que está numa situação ruim, difícil, com a caridade, nós vamos constituir a maior e a mais elevada individualidade nossa, que é a moral do espírito. Isso está aqui em Kardec, ainda na página 93, essa edição da CELDES, Centro Espírita Leon Denis, 2016, página 93. Então, voltando um pouquinho ao início da aula, nós vimos que Paulo fez essa analogia da gravitação universal. E nós descobrimos que nós podemos transitar nisso, seja pela compreensão filosófica em parte, seja pela correlação psicológica em parte e, sobretudo, pela concepção, compreensão espírita. Eu espero que vocês tenham absorvido essa aula e que vocês comecem a pensar mais e reagir menos. Vocês comecem a refletir mais, desenvolver mais a sua reflexão, associação de ideias, a relação de ideia com a outra, tentando chegar a um finalismo inteligente, construtivo, evolutivo, próspero, do que repetindo as coisas de uma forma impulsiva. É essa o que a doutrina passa para vocês. Os gregos tiveram essas ideias. Aristóteles, Platão tiveram. O Espiritismo consagra essas ideias através dos espíritos puros e superiores, os espíritos superiores que nos trouxeram. E o próprio Jesus consagra ao dizer que eu e meu Pai somos um, mostrando que a essencialidade moral dele se identifica com a essencialidade moral de Deus, de alguma maneira. Na próxima aula, nós vamos estudar agora o pensamento de Paulo, ainda, sobre essa movimentação. É um pensamento que se movimenta pela inteligência. Aonde isso vai parar? Nós vimos que vai parar na identidade moral. Mas vamos ver como isso pode parar na identidade moral. Que Deus nos abençoe. Flores, harmonia, beleza
expressão da inteligência e da sabedoria de Deus, nosso Pai.